Boa noite a todos. Então hoje nós vamos dar continuidade à série Maravilhosa Vida. Já pode jogar o primeiro slide. E Salmos 1 é um salmo que ele traz muitos ensinamentos. E nós vamos utilizá-lo muito durante essa série. Certo? Mas pode botar no primeiro slide ainda. Pronto. E ele traz muitos ensinamentos. E nesse momento nós vamos fazer a leitura desse texto. Certo? Convido todos a abrirem as suas Bíblias em Salmos, no capítulo 1. Aliás, Salmos 1. Amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Usa a minha vida, Pai, e eu te sou grato por esse privilégio de estar aqui pregando a tua palavra, Pai. E assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem quer viver uma vida maravilhosa? Quem aqui quer viver uma vida maravilhosa? Amém. E o convite dessa série nada mais é do que você viver uma vida extraordinária com Cristo, em Cristo, uma vida cheia da graça de Deus. Pastor Daniel começou essa série, Maravilhosa Vida, né? E ele falou um pouco no domingo passado sobre a prosperidade bíblica, que no Antigo Testamento ele trata sobre permanência, sobre continuidade, sobre legado, sobre aquilo que você está deixando para os outros. O que você tem deixado para as próximas gerações? Os frutos de uma vida. E interessante, o pastor falou sobre a árvore, sobre essa árvore que o Salmo tem falado. E essa árvore, que é uma árvore frutífera. Sendo que o que acontece? A árvore dá o fruto. Agora, a árvore se alimenta, essa mesma árvore se alimenta desse fruto? Sim ou não? Quando a árvore dá fruto, ela dá fruto para os outros. O nosso fruto são para beneficiar outras pessoas, pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o legado que nós devemos deixar. Um legado de que vivemos uma vida maravilhosa, de que vivemos uma vida extraordinária com Cristo. E por isso nós demos frutos, e esses frutos vão ser colhidos e vão ser aproveitados por pessoas ao nosso redor, por pessoas que estão no nosso convívio, por pessoas que estão no nosso meio. Hoje a gente vai ficar no verso 1a. Eu queria que jogasse aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz, como é bem-aventurado em algumas traduções, aquele que não segue o conselho dos ímpios. O que é conselho? Nós vamos ver a definição de conselho aqui no próximo slide. Conselho é opinião, é ensino, ou aviso quanto ao que cabe fazer, uma opinião, um parecer.
é bom senso, sabedoria e prudência. Alguém conhece um ditado popular que fala sobre conselho? E que diz: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Agora eu pergunto, no nosso contexto cristão, isso é verdade? Isso tem fundamento? Não tem fundamento. Isso não tem fundamento. Porque todos nós precisamos ser aconselhados. Todos nós. Mas aí, quem nós devemos procurar? Próximo slide, por favor. Os ímpios. Conselho dos ímpios. Sabe, geralmente, o conselho de um ímpio, o ímpio, vou dizer assim de uma maneira mais fácil, seria alguém que não tem valores em Cristo, valores em Deus, que alguns, se você procurar no dicionário, vai dizer que ímpio é alguém que não tem valores religiosos, né? O que acontece é que, quando a gente fala de conselho de ímpios, nós estamos falando de um conselho de pessoas que não trazem essa herança cristã dentro do seu coração. Ou, até de certa forma, pessoas que têm caráter, que têm uma convivência próxima conosco, mas que tem um limite de respeito que nós vamos entender daqui para o final da mensagem. Mas geralmente esse conselho do ímpio, ele é um conselho egoísta, um conselho que só pensa em si mesmo, um conselho que olha para dentro, um conselho carnal. Um conselho que deve se tornar um conselho passageiro, algo tipo apagar um fogo. Isso pode funcionar. Sabe, sendo que o que acontece é que hoje, por meio de pessoas, por meio de rede social, de mídia, nós temos sido bombardeados com esses conselhos. E nós temos lido e muitas vezes nós temos achado interessante, temos achado engraçado. E isso está muito, muito acessível. Vou contar uma situação que aconteceu semana passada comigo. Eu estava com um grupo de pessoas, né? Estou fazendo Muay Thai. Daqui a pouco a gente vai abrir o Ministério do Quebrantamento aqui na igreja. Viu? Então eu estava no meio, conversando com essas pessoas, e lá tinha uma menina, e tinha outros rapazes, tinha outra menina. E chega um pouquinho antes do treino, e fica conversando, né? Botando a bandagem e conversando. E quando eu cheguei, eles estavam conversando meio que sobre relacionamento. Aí, lá eu sou conhecido, eles me chamam assim de Ricardo Pastor, porque tinha outro Ricardo lá quando eu cheguei, aí agora eu cheguei, vou botar aqui Ricardo Pastor. E eles conversando lá, e a menina começou a continuar a discursar o que ela estava falando, né? E ela olhou para mim assim, e eu cheguei, eu falei, cumprimentei todo mundo, e fiquei lá, enrolando aqui o negócio na minha mão. Ela chegou assim: o que eu vou falar aqui você não concorda? Tudo bem. Tudo bem. E continuaram o assunto, estavam falando sobre casamento, e estavam falando de infelicidade dentro do casamento, e que isso poderia ter alguns efeitos positivos. E eu, mesmo? Fiquei naquela assim, só pensando, né? Eu fiquei calado. Estava na minha, calado, ouvindo, né? E ela falou assim: olha aqui, tem esse Instagram aqui que eu estou seguindo. E estava mostrando uma postagem para todos. Tem aquelas mensagens bem legais, positivas, você recebe, Deus te abençoe, que seu dia seja lindo, né? Que você
cheia de bênçãos e tudo. E nessa mensagem assim, toda produzida, toda bonitona e tal, você vai na expectativa, né, de algo assim positivo em relação àquela situação que ela estava falando. E a mensagem tinha escrito assim. Não vou dizer exatamente como era, não me perguntem o nome, para não seguirem, tá? Mas ela dizia assim, ela tinha dizendo assim, eu amo meu esposo, no Instagram, não era feminista não, mas dizia assim, eu amo meu esposo, mas diante de adversidades dentro do casamento, eu posso sim ter sexo fora do casamento, apenas sexo, entre aspas, e que isso não abala o meu amor com o próximo, com o esposo, né? No caso, falando. Mensagem mais ou menos assim. E mais uma vez a pessoa olha para mim e diz assim, eu sei que você não concorda com isso. Aí eu peguei e disse assim, como é teu nome? Ela falou o nome dela, né? Eu disse assim, olha, eu tenho meus valores e esses meus valores, eles não são negociáveis. Mas eu não tenho nenhum problema em ouvir o que vocês estão conversando. E se vocês me perguntarem minha opinião, eu vou falar. Quer dizer que se eu continuar falando aqui, eu vou mostrar outra. Aí eu, não precisa não. Mas você quer dizer que você já não está me julgando? Que se eu perguntar alguma coisa para você, você não vai apontar o dedo para mim? Aí eu disse, de forma nenhuma. Você é pecadora, eu sou pecador. E a história seguiu aí, né? Acabaram que meio que mudaram o assunto lá, né? Acharam que estava ficando tenso o negócio. Mas, não, eu estava falando tranquilo, assim, de boa, do jeito que eu estou falando aqui. Eu disse para ela, não vou lhe julgar, eu não vou lhe apontar o dedo. Todos nós erramos. Se você acredita nisso, isso lhe traz paz, Deus abençoe você. Mas, se você quiser saber o que a palavra fala sobre isso, eu posso falar também. O que acontece, que esse contexto traz, não é a questão da atitude da pessoa aqui, nós não estamos julgando, nós não estamos apontando. O que eu quero mostrar com isso é aquela informação. A informação que a pessoa está recebendo diariamente, ela tem recebido coisas no seu Instagram, olhando mensagens que direcionam ela para pensamentos errôneos, para coisas erradas, coisas que independente de religião, da palavra de Deus, tem uma coisa que é chamada caráter, que as pessoas que têm caráter, elas preservam essas coisas dentro do casamento, em relacionamentos, em todas as coisas. Então, assim, todos nós que estamos aqui, que temos Cristo, que temos a palavra, que temos fundamento, nós temos base, nós somos privilegiados com tudo isso. Privilegiados. Essa é a palavra. Essa vida maravilhosa, essa vida extraordinária, pela qual nós estamos querendo passar para a igreja, e a gente vai ver muitas coisas ainda aqui pela frente, trata disso. Do que nós temos de potencial dentro de nós. E eu quero dizer assim, cara, se tem algo que não te edifica, que você tem contato sempre, como um Instagram desse, poxa, isso aqui é porque eu não vou alongar muito o exemplo dessa pessoa, até porque ela pode ver esse vídeo aí, né? Me toquei agora, ó. Aí, eu não vou continuar mais nessa conversa, história aí não. Mas, o que acontece?
O grande problema é que as pessoas escutam esses conselhos desse tipo das pessoas que não têm esse amor no coração, que não têm compaixão, essas pessoas que carregam muitas vezes um discurso de ódio, um discurso imediatista, algo que você vai chegar com um problema e você está com um problema ali e a pessoa vai aconselhar assim: se vinga, devolve em dobro, sabe? Coisas que não trazem paz, que não trazem edificação. E o problema é que as pessoas têm acatado essas orientações egoístas dessas pessoas. E essas orientações, elas só visam a você mesmo. Como é que se você só olha para você, só faz as coisas para você, como é que você vai ser essa árvore frutífera? Como é que você vai dar fruto? Cadê a história do legado? O que você vai deixar? O que você vai mostrar para as pessoas que estão ao seu redor? Se você simplesmente é egoísta, você só quer o seu bem. Ou apagar o fogo que está acontecendo. O que você tem feito para isso? Como é que vai ficar tudo isso? Sabe, para mim, o conselho dos ímpios, ele verdadeiramente é passageiro. Sabe, é algo que não permanece. Porque a ideia é transformar. A ideia dessa maravilhosa vida é transformação, é fazer o bem. E o conselho do ímpio, ele pode até, de alguma forma, trazer algum prazer, algum benefício momentâneo. E para pastor, que prazeres são esses que ele pode trazer? Cara, ele pode trazer um prazer de uma noite, pode trazer o prazer de uma tragada, o prazer de uma lombra. Aí só Deus sabe quem é o teu conselheiro, o que teu conselheiro ímpio vai colocar na tua cabeça para tu fazer. Qual a influência que essa pessoa pode fazer na sua vida? E aí a gente parte para algo pressuposto quando a gente pensa: poxa, eu tenho pessoas próximas a mim, pessoas que não são cristãs, e aí eu considero ela uma pessoa ímpio, um ímpio. Será que dela pode sair um conselho bom? E eu vou dizer que sim e que não. Assim como de um ambiente favorável, também pode sair um conselho bom ou um conselho ruim. O importante é que nós não participemos de projetos, de planos, nem de ideias dos ímpios. E que nós não participamos da ação, que nós não possamos não seguir os padrões morais de um ímpio. Pastor, o que fazer? Próximo slide. Mais uma vez, eu afirmo aqui que todos aqui têm a necessidade de ter conselheiros. Todos aqui têm necessidade de ter um conselheiro. Se você acha que não tem essa dúvida, quer tirar essa dúvida, quer perguntar, procurar o pastor Daniel, tá? Procura ele que ele resolve. Mas eu afirmo aqui que todos nós precisamos de um conselheiro. Sabe o que fazer? Quando nós pensamos assim, o que fazer? Eu penso que o ambiente da igreja seria um ambiente saudável para receber esse tipo de conselho. Sabe, que leva uma instrução, que leva ao primeiro versículo: feliz é aquele que não recebe o conselho dos ímpios, que não aceita o conselho dos ímpios.
Bem-aventurado é aquele. E a igreja, sim, é um lugar propício para isso. Agora, mais uma vez eu digo, se lembra aquela resposta que eu falei? Eu digo que sim, eu digo que não. É quando nós estamos pensando sempre no bem pessoal. Se uma pessoa vem me procurar para que eu aconselhe, e eu não estiver bem, eu não vou aconselhar aquela pessoa. Eu tenho que estar bem para poder aconselhar. Eu tenho que estar bem para poder ajudar. Eu não sei se já aconteceu com o pastor Daniel, mas tem dia que você tem que remarcar um aconselhamento porque você não está bem. Como é que eu vou ser bênção na vida de alguém se eu não estou bem naquele momento? Então, assim, o ambiente da igreja é um ambiente saudável sim, mas é um ambiente saudável com discernimento, com sabedoria e com preparo, com capacitação. É um ambiente saudável. É o melhor ambiente para se procurar. Pessoas que estão cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, pessoas que estão capacitadas para isso. Porque o que acontece é que o bom conselheiro, ele sempre vai orientar a pessoa, primeiramente, a amar-se. Vai desafiar, vai haver um desafio conselheiro a pessoa compreender aquilo que ela está passando. O que acontece é que o próprio conselheiro, ele vai ouvir mais do que falar. Para ser bem exato. E quando falar, ele vai abrir a boca com propriedade, a boca com sabedoria, pela orientação do Espírito Santo de Deus. É o conselho que... Eu vou pegar o conselho de alguém que não quer. Porque o que acontece muito nessa questão do conselho dos ímpios, assim, quando você para analisar, são muitos fatores. São muitos fatores que às vezes você não consegue abranger tudo. Mas quando você pensa assim, existe inveja, existe tantas coisas, existe aquele sentimento quando você não tem o sentimento de compaixão, existe aquele negócio de que você chega para conversar com uma pessoa e a pessoa diz, é isso? Na mente dela, ela está dizendo, só isso. Besteira, já passei por isso aí também. Né? E trata aquela situação que é difícil para a pessoa, que pode ser extrema para aquela pessoa, de uma forma banal. Isso seria mais uma situação de um conselho ímpio. De um ímpio. Então, o desafio realmente do conselheiro é orientar as pessoas a viverem uma vida cristocêntrica, sabe? Uma vida que seja cheia de Cristo, uma vida que visa o fruto, uma vida que visa o amor ao próximo. É isso, é você ser esse conselheiro que vai dar frutos. É você orientar. É você usar a Bíblia. A Bíblia está cheia de conselhos. Tantos conselhos que... Tantas situações, um conselheiro tira... Além de Jesus, né? Para não ficar tão... Jesus, o maior conselheiro de todos. Tem até um livro. Mas você tira ali o rei tinha seus conselheiros, pessoas em quem ele confiava, tinham sábios. E tantas pessoas poderosas, cheias de Deus, próximas de Deus, e que eram conselheiros. Todos nós precisamos de conselheiro. Sabe, Jesus, ele disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Conselho de Jesus. Mas por quê? Porque Deus sempre dará o sustento.
Porque Jesus sempre dará o sustento. Por isso ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que nós precisamos é de uma mudança para a mente de mente, uma mudança de mente positiva. Nós precisamos de uma metanoia, sabe? Quando a gente busca alcançar o ponto alto, positivo de todas as coisas, o apoio correto. E no texto de Romanos 12:2, vou projetar isso aqui, é um grande exemplo disso, que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O lado positivo é que uma pessoa capacitada, um conselheiro capacitado, ele vai te ajudar a transformar a tua mente. Vai te ajudar que essa metanoia aconteça na sua vida. E aconteça por conta da palavra de Deus. Porque é isso que ele vai estar direcionando você. Para seguir os conselhos bíblicos. Agora, se uma pessoa do mundo está lhe aconselhando, você está se amoldando a esse tipo de conselho. Então nunca vai haver essa transformação, você nunca vai poder aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque não existiu mudança. E essa mudança, ela nos afasta dos padrões do mundo, dos conselhos dos ímpios, e nós vamos sendo transformados com Cristo. E dessa forma, quando nós buscamos pessoas certas, nossa vida começa a ser transformada. E muitas vezes o problema é que nós não enxergamos grandes coisas que o Senhor tem guardado para as nossas vidas. Dificuldades que vão trazer ensinamentos. Dificuldades que, como diz o ditado popular, engrossa o couro. Mas a quem nós temos buscado, né? Direcionamento. Nós temos orado por direcionamento, nós temos buscado essas coisas. Sabe quanto tempo a Ordem dos Pastores tem nos orientado a buscar mentores, a buscar conselheiros, todos os pastores? E mesmo que não houvesse essa orientação, a gente sente a necessidade. A gente sente a necessidade de sermos acompanhados. Sentimos necessidade de receber conselhos, em confiar em pessoas da parte de Deus. Mas o grande ponto, o ponto alto desse negócio é que o Senhor, Ele te deu vida, Ele te amou. Sabe, a ideia é que nós possamos viver essa vida com toda a intensidade. Sabe, ouse sair desses modelos que muitas vezes te prendem ao passado. Ouse viver uma vida plena no Senhor, uma vida de confiança, uma vida na liberdade que o Espírito Santo nos concede. Ouse deixar ser transformados. Sabe, deixe seus frutos, deixe o seu legado. Deixe a sua herança para as pessoas que estavam ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, aproveitarem isso. Deixe. Seja frutífero. Deixe seus frutos. Seja uma pessoa boa. Sabe, aproveite a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Viva essa vida maravilhosa. Viva uma vida extraordinária. Sabe, plante aquela semente
que daqui a 10 anos alguém vai falar, poxa, por causa do Janiel, aconteceu isso na minha vida. Sabe, é isso ser frutífero, é quando você... Às vezes as pessoas associam que tudo que tem que acontecer tem que vir de pessoas que... eu sou vocacionado para o ministério, então é sua obrigação deixar esses frutos. É a minha obrigação e a obrigação de todos nós. Todos nós todos nós devemos deixar esses frutos. Todos nós devemos deixar um legado. Todos nós devemos, sim, por aqueles que estão ao nosso redor, vivermos dessa esperança, desse fruto, de algo que você fez, de uma atitude, de uma transformação que você plantou. Queria que você baixasse sua cabeça nesse momento, fechasse seus olhos. Sabe, esse salmo, ele fala de prosperidade. Essa prosperidade só vai acontecer na sua vida, essa prosperidade bíblica, se você se permitir. Sabe, se você pensar fora da caixa, se você deixar que esses frutos beneficiem outras pessoas, outras vidas. O Senhor, Ele te convida para viver essa vida próspera, Ele quer te dar essa vida próspera. Ele quer te dar uma vida maravilhosa de graça. Sabe, porque o Senhor, Ele aprova o caminho dos justos. E o desejo do meu coração, verdadeiramente, é que o Senhor possa nos direcionar sempre que estivermos precisando. Que nós possamos, sim, seguir o conselho de pessoas de Deus, de pessoas que levam Cristo a sério, as pessoas que sentem compaixão, as pessoas que querem, sim, amar, que estão se dispondo de tempo para lhe amar, para cuidar. Pessoas que se importam por outras vidas. Esse deve ser o legado do crente em Cristo Jesus. Uma vida que reflete, uma vida que transforma. Uma vida regada às águas maravilhosas da graça de Deus. Nesse momento eu queria orar por todos nós. Senhor Deus, eu te louvo agradecido, Pai, porque o Senhor tem nos orientado, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque a vida que Tu quer nos dar é uma vida próspera, uma vida cheia da Tua graça. Prosperidade que a Tua palavra fala. Que cada um, Senhor Deus, aqui, independente de idade, Senhor Deus, que possa, Pai, estar deixando sempre um legado em Cristo Jesus. Que possamos, Senhor Deus, sermos essas árvores frutíferas. Que possamos, Senhor Deus, buscar pessoas sábias, pessoas vindas da Tua parte, Senhor Deus. E mais importante ainda, Senhor, que possamos ser essas pessoas pelo qual outras vidas nos procuram, Senhor Deus. Porque é um processo automático. Em nome de Jesus, Pai. Nos faz felizes, Senhor Deus. Como diz o início desse salmo. Feliz é aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Que assim seja na nossa vida, Pai. E possamos ter
essa felicidade, Pai. E possamos viver, Senhor Deus, esse Teu amor, esse Teu cuidado, Pai. Que possamos também, Senhor Deus, permitir que outras vidas sejam usadas para a glória do Teu nome, para que a nossa vida seja edificada, Pai. Nos dá um coração aberto, Pai. Nos ajuda a pensar fora da caixa, Senhor Deus. Tira, Pai, toda a religiosidade de nós. E nos ajuda, Deus. Nos ajuda a cada dia sermos melhores, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos direcione para essa vida maravilhosa, Pai. Essa vida maravilhosa. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai amado. Toda essa violência que vem rondando o mundo, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor seja consolo para todas essas famílias, Senhor Deus, que têm tido perda com tanta violência, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, Teu Espírito Santo seja consolo, seja abrigo, Pai. Que pessoas, que conselheiros da parte de Deus possam se achegar até essas pessoas, Pai. E trazer, Pai, o Teu consolo por meio da vida delas, Pai. Que esse seja o fruto, Pai. Que esse seja o legado. Sabe, Senhor? Em nome de Jesus, Pai. Abençoa as nossas famílias, as nossas casas, Pai. Nós te agradecemos por todo o sustento que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradecemos por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado e tantas vezes nós nem percebemos, Pai. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós temos reclamado, Senhor Deus. Temos murmurado. Mas nós não sabemos o Teu mover por trás das coisas, Pai. O quão poderia ser pior aquilo, mas o Senhor nos livraste e nos desse o fardo que nós podemos aguentar. E o Senhor tem cuidado de nós dia após dia, Senhor Deus. E obrigado, Pai, porque Tu tem nos orientado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. E assim, Deus, nesse sentimento de gratidão, nesse espírito de gratidão, Pai, eu digo, Pai, entrego a vida de todos nós em Tuas mãos, Pai, para que Teu nome seja glorificado por meio de nós, Pai, que sejamos instrumentos Teus, em nome de Jesus, amém.